A história começa em algumas lembranças do passado, quando Fubuki e Psychos faziam parte do mesmo clube escolar, sendo que Fubuki era presidente e Psychos sua vice. A futura vilã comemorava a entrada de novos membros no clube de poderes psíquicos. Ela queria que a sociedade de pesquisa paranormal tomasse o controle do mundo por baixo dos panos. E os inimigos deles, ao que parece naquele momento, era um grupo chamado Mão Invisível, da cidade ao lado. Eles haviam insultado a sociedade de pesquisa paranormal, o chamando de apenas um grupo de estudantes brincando. O grupo de Fubuki acaba subjugando a Mão Invisível e os torna um grupo associado. O alcance de Fubuki e Psychos estava se expandindo ainda mais, e Psychos dizia que os poderes da presidente eram muito superiores. Enquanto ela conseguia levantar apenas um humano com a sua telecinese, Fubuki podia levantar um caminhão. Psychos então pesquisava sobre a habilidade do terceiro olho que vê o futuro. Se ela pudesse dominar esse poder, seria igual à grande profeta Shibabawa, e assim a sociedade paranormal poderia se tornar rapidamente uma organização poderosa, capaz de enfrentar até mesmo Tatsumaki, a irmã da presidente Fubuki. À noite, Psychos não conseguia dormir devido à dor de cabeça causada pelas visões de um futuro caótico. Ela então começa a gritar que a dominação mundial seria inútil. A raça humana era a escória e por isso deveria ser extinta, enquanto recomeça do zero. Psychos estava enlouquecendo. Ela achava que os membros da Sociedade Paranormal de Pesquisa eram os escolhidos e por isso deveriam exterminar os Homo sapiens. Ela pergunta se Fubuki concordava com isso, porém, como sabemos, isso foi o estopim para que Fubuki selasse os poderes de Psychos. Voltando no momento em que Fubuki encontrava Psychos na Cidade Z, percebemos que a número 1 da classe B superou a vilã com seus poderes psíquicos. Ela perguntava o que Psychos viu no futuro. Psychos, então, nesse momento, perde a sua consciência, lembrando que ela teria acabado de lutar contra Tatsumaki e os demais heróis de classe S, enquanto estava em sua forma fundida com Orochi. Então a vilã estava visivelmente esgotada e mais fraca. Fubuki pega ela nos braços e diz: "Você nunca foi durona, o que mudou em você? A fonte da sua loucura é algo que vamos descobrir quando o futuro vier." Fubuki então entra na mente de Psychos para ver a raiz da imagem terrível que ela viu. E nesse momento ela percebe uma espécie de planeta gigante as observando. Esse era God. Antes que algo acontecesse, os subordinados de Fubuki chegam, tirando ela daquele transe. E voltando ao presente, Fubuki descia no elevador subterrâneo da Associação de Heróis. Ao lado dela estava sua equipe e Saitama. Eles chegam até a cela de Psychos, vendo alguns executivos da associação e um homem misterioso. Eles reconhecem a Nevasca Infernal e seu grupo. Saitama perguntava quem eram esses caras, e Fubuki ordena que todos saiam dali imediatamente. O QG adicionou Psychos à lista de prisioneiros hoje de manhã. Essa informação é acessível para qualquer herói profissional, e caso Tatsumaki veja isso, podem ter certeza que ela virá acabar com Psychos. Nesse momento vemos a Tornado do Terror descendo em alta velocidade do céu em direção à Associação de Heróis. O teto do subterrâneo começa a rachar e nesse instante Saitama diz que entendeu, então essa é a pessoa que está por trás da destruição de sua casa. Tatsumaki invade aquele local, deixando os executivos em pânico. A heroína de classe S pergunta por que Psychos ainda estava viva e utiliza sua telecinese para esmagá-la com os destroços. Porém, repentinamente, tanto Fubuki quanto o Homem Misterioso utilizam seus poderes para criar uma barreira em volta da vilã, salvando assim Psychos. Porém, Tatsumaki chama o homem de intruso e utiliza seus poderes para jogá-lo contra a parede. Fubuki pede para os executivos fugirem dali. Ela e seu grupo irão segurar sua irmã. Tatsumaki então pergunta: "O que você está tentando fazer, Fubuki? Vai tentar proteger esse monstro? Sofreu lavagem cerebral ou sei lá o que?" Nesse instante, Fubuki se lembra de uma conversa que teve com a sua irmã. Tatsumaki diz que Tsukuyomi é a organização de pesquisas psíquicas que a aprisionou e fez de cobaia no passado, e eles estariam atrás de Psychos. Apesar dela ser um monstro, nem em sonho eu vou entregar alguém para aqueles miseráveis. Eu vou fazer uma cena e quero sua ajuda. Fubuki percebe que sua irmã queria proteger Psychos, então ao que parece, todo aquele confronto seria uma encenação.
Porém, nesse instante, o membro misterioso de Tsukuyomi quebra as câmeras e nocauteia os executivos. Ele se levanta dizendo que conveniente, vocês irmãs serão excelentes presentes extras. Tatsumaki diz que ao que parece houve um progresso no desenvolvimento dos paranormais artificiais, e Fubuki percebe que aquele cara era forte. Saitama nesse momento dizia: "Ei, eu vim aqui dar uma palavrinha com quem destruiu a minha casa, mas vocês não têm um pingo de arrependimento. Tudo o que vocês paranormais fazem é destruir as coisas." Fubuki nesse momento diz: "Que bom que eu te trouxe, eu vejo uma força imensa em você, apesar de estar se fazendo de desentendido, acho que foi você quem derrotou o Garou." Saitama diz que não se lembrava mesmo sobre isso, e Fubuki revela que ela também lutou contra Garou, e sabe que Garou atingiu um ápice e ascendeu, sendo alguém que o derrotou, você também deve ter ascendido, como alguém que abriu mão dessas coisas, eu consigo fazer essa distinção. Tatsumaki e o Tsukuyomi lutavam com seus poderes mentais, e nesse instante, uma grande cratera se abre no chão. Sendo assim, Saitama acaba caindo no subsolo, antes que Fubuki pudesse protegê-lo. Aquela vala se fecha. E então vemos que no andar de baixo estavam aprisionados vários monstros que diziam: "Primeiro a energia das nossas celas é cortada, e agora nos jogam uma refeição. Deve ter sido um acidente enorme. Vamos degustar um aperitivo antes de fugir e matar todas as pessoas que moram aqui." Aquele era um andar de contenção de monstros nível demônio. Saitama, olhando aquilo, dizia: "Mas que droga é essa? Estão mantendo monstros como bichos de estimação aqui no meio do QG dos heróis? Se é assim, então acho que não tem problema eu ficar com um cachorro onde eu moro." Somos levados até o condomínio da Associação de Heróis. Vemos os ricos inquilinos daquele lugar que conversavam entre si. Dizem que esse mês o número de desastres causados por monstros foi o maior de todos os tempos. Outro recorde batido. Se esse número absurdo de monstros ficar surgindo assim no mundo, as pessoas não vão mais poder sair de casa. Porém, um homem diz que eles estavam seguros ali, no condomínio, já que os heróis de alto nível iriam protegê-los. Temos mais segurança garantida do que qualquer outro bairro sofisticado por aqui. Esse lugar tem cafeterias e restaurantes de todos os tipos, até mesmo uma piscina. Sem falar no shopping que eu soube que está construindo. E andar por aqui é bem fácil, algum dia isso pode até ser uma capital, mas apenas um grupo seleto pode morar por aqui. A mulher então responde: "Que bom que seu pai é um figurão do governo." E o homem diz: "Como eu te falei, você fez a escolha certa saindo comigo." A mulher dá uma risada e bebe seu chá, porém de repente ela percebe um pequeno tremor e se pergunta se aquilo seria um terremoto. O homem dizia: "Esse lugar foi construído com um design de ponta, resistente a terremotos. Dizem que não dá nem para sentir um terremoto de magnitude 6 ou inferior. Acho que sua mão é que está tremendo. Graças a minhas conexões, finalmente nos mudamos para um mundo perfeito. Não me deixe preocupado assim." A mulher se desculpa, porém de repente um grande tremor abala aquele apartamento. As pessoas caem no chão e a mulher furiosa diz que realmente aquele lugar estava tremendo. Aquele parecia um tremor dos grandes e talvez teria perigo de desmoronar. Na sala de segurança da associação, vemos os técnicos tentando descobrir onde estava o hipocentro. E um deles descobre dizendo que seria no prédio leste 4, exatamente no subsolo. Aquele tremor vinha do andar de contenção de monstros. As câmeras de segurança não estavam funcionando. O chefe dos seguranças pede para que mandem alguns heróis para lá e acabem com os monstros fora de controle. Indo no local onde era o centro do tremor, vemos Tatsumaki, a heroína número 2 da classe S, exalando toda a sua energia psíquica. Ao seu lado estava a vilã Psychos, desacordada e amarrada em uma cadeira. E à sua frente temos o novo vilão apresentado recentemente, um homem que tem poderes psíquicos e foi criado pelo grupo Tsukuyomi, uma organização criminosa, a mesma organização que manteve Tatsumaki e Fubuki reféns em sua infância. O vilão tentava utilizar todo o seu poder para conter Tatsumaki e dizia: "Agora eu entendi, se tratando de potência telecinética, eu estou em uma pequena desvantagem." Tatsumaki, sem demonstrar nenhum esforço, respondia: "Achou que tinha alguma chance nesse nível? Coitado de você, cobaia." O inimigo diz que Tatsumaki não precisava rebaixá-lo tanto, e enquanto isso, Fubuki tentava reabrir com seus poderes
a fenda no chão, onde Saitama caiu. De repente, Fubuki perde seus sentidos. O vilão diz que isso foi por sua culpa. Essa era uma cápsula cheia de remédios para dormir, que rompe ao seu sinal telecinético, e pergunta como seria romper agora uma cápsula de veneno. Colocar uma dessas nos suplementos diários de beleza de Fubuki foi tarefa bem fácil. Fubuki tentava se comunicar ainda, porém Tatsumaki fica furiosa. Ela acredita que deve ter um traidor no grupo Nevasca. Ela distancia Fubuki de seus subordinados e dizia: um espião da Tsukuyomi está na fábrica, na distribuidora, ou está fingindo ser um de seus amiguinhos, Fubuki. O vilão da Tsukuyomi diz para Tatsumaki não resistir. A Tornado do Terror diminuiu a sua energia telepática e o homem diz: você é uma boa ouvinte, agora vou te deixar mais fácil de levar. Com seu poder telecinético, ele começa a dobrar o corpo de Tatsumaki, enquanto dizia: como você pode ter poderes sobrenaturais e não saber disso? Bom, não é nenhuma surpresa que psíquicos naturais não tenham muito equilíbrio. Eles não têm harmonia. Fubuki fica preocupada com sua irmã, enquanto o homem diz que psíquicos naturais são uma espécie defeituosa que precisa ser extinta. Com seus poderes, o homem também abre a cela de contenção de monstros nível demônio. Um grande número de monstros de nível demônio então escapou graças a problemas mecânicos. Se tudo o que resta no lugar forem fezes de monstros e carnes mastigada de um número indeterminado de pessoas, ninguém questionaria a morte das irmãs bruxas, pelo menos não tão cedo. Assim como Tatsumaki temia aconteceu, havia um infiltrado no grupo Nevasca. Ele era um novato da classe B e flutuava com seus poderes telecinéticos ao lado do Tsukuyomi, Psychos, Fubuki e Tatsumaki. A cela dos monstros de nível de desastre dragão é desativada e os membros do grupo Nevasca entram em desespero. Fechem as celas rápido, a saída não abre. De repente eles ouvem um barulho aterrorizante. A grande maioria deles estava chorando de medo, porém de repente ao olharem para trás, avistam um mar de sangue saindo da cela. E entre pedaços de monstros, vemos o herói careca Saitama, que estava ileso. Os vilões da Tsukuyomi ficam surpresos. Fubuki também estava aliviada ao ver Saitama, e Tatsumaki rapidamente se recompõe, dizendo o que achou. Fubuki, isso vai doer um pouco, mas considere um castigo por ignorar os meus avisos. O Tsukuyomi tenta estourar a cápsula de veneno no corpo de Fubuki, porém ela não estava reagindo. O que Tatsumaki fez foi torcer a cápsula com tudo o que havia dentro, no formato de uma agulha mais fina que um fio de cabelo. Tatsumaki diz que copiando a frequência dos sinais telecinéticos do inimigo, conseguiu achar tudo o que estava reagindo a ele. Tatsumaki retira do corpo de Fubuki o veneno em forma de agulha e dispara diretamente no inimigo. O homem ainda tenta se defender, porém suas mãos e seu olho acabam sendo perfurados. Tatsumaki dizia: poxa, você não morreu instantaneamente, você tem algum tipo de resistência? Depois disso, eu vou arrancar tudo o que você sabe da Tsukuyomi. De repente o teto começa a desabar. Tatsumaki puxa todos os escombros na direção do inimigo, formando uma espécie de esfera em forma de rocha. O infiltrado do grupo Nevasca tenta escapar, porém Tatsumaki com sua telecinese joga ele na parede e depois consegue aterrissar em segurança tanto ela quanto sua irmã e Psychos. Tatsumaki derrotou o vilão da Tsukuyomi e aprisionou o homem dentro da esfera de escombros. Todos ficam surpresos. Vemos uma cena extremamente grotesca, com restos de monstros gigantes e muito sangue de um lado, tendo Saitama como causador de tudo isso, e uma sala completamente destruída, sendo a antiga cela de Psychos. Os membros do grupo Nevasca ficam preocupados e rapidamente se aproximam de Fubuki. Eles perguntavam: mas o que foi aquilo? Você trouxe a gente sem dar motivo, e nós quase morremos. O que é Tsukuyomi? Quem eram aqueles paranormais? Porque alguém que faz negócios com executivos da associação nos atacou. Nesse momento Tatsumaki grita, dizendo que para eles calarem a boca. E isso não tem nada a ver com nenhum de vocês. Sumam daqui. Eu não te falei, Fubuki. Se envolver com essa ralé só vai permitir que o inimigo se aproveite de você, como acabou de acontecer. Corte relações com seus inimigos. Dessa vez os vilões entregaram o jogo, mas seria um saco se você os deixassem usar seu ponto fraco desse jeito de novo.
Em pensamentos, Tatsumaki parecia cansada e dizia que não consegue proteger a todos. E o grupo Nevasca, em desespero, tenta se explicar. Calma, senhorita Tatsumaki, espere só um pouco. Se você ao menos explicar a situação, nós podemos tomar medidas contra o inimigo e nos preparar melhor da próxima vez. Por favor, nos deixe trabalhar sob as ordens da sua irmã. Tatsumaki então responde: é por causa da estupidez de vocês que a vida da sua líder foi posta em risco. Como podem dizer uma porcaria dessas? A Fubuki não precisa mais de vocês, e sendo sincera, vocês são todos uns estorvos. Se nenhum de vocês vai cortar relações, eu corto por vocês. Eu vou matar vocês o bastante para não morrerem de vez, o bastante para que nunca mais trabalhem como heróis de novo. Fubuki estava enfraquecida, e o máximo que conseguia fazer era pedir para que sua irmã esperasse. Mas de repente alguém segura a mão de Tatsumaki. Esse é Saitama, o careca de capa. Tatsumaki pergunta para ele o que foi, e Saitama responde: mas que saco, viu? Cara de uma, focinho da outra. Você tá indo longe demais para dar sermão na sua irmã, porque é que heróis teriam que se bater. Finalmente Saitama confronta Tatsumaki. Ele irá mostrar para ela que não precisa carregar todo esse fardo sozinha. Porém, antes disso, teremos um grande confronto.